Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossa aula de português. Hoje o nosso assunto é pontuação, entonação e expressividade. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade, como a gente já vem lendo alguns poemas, né? Durante as aulas passadas, e a gente sempre vem trabalhando a questão da expressividade, né? O jeito que você se expressa, o jeito que você lê, né? Com as emoções. E a musicalidade também ajuda nessa expressividade, não é isso? Na fala, podemos modular a voz, ou seja, podemos dar tons diferentes à nossa voz. Vai depender, né, da expressividade e da pontuação. Isto é, mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação, ou seja, as formas como a gente muda a nossa voz ao longo do texto que nós estamos lendo, né? Quando a gente faz uma pergunta, quando toma um susto, tá certo? Quando tá surpreso, quando fala normalmente, né? Sem alguma expressividade, alguma coisa normal, mais básica. Então, isso se chama entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode ser alterada. A pontuação tem dentre suas finalidades, né, a de reproduzir pausas e entonações na fala, ou seja, pontuação, entonação e expressividades, eles estão relacionados quando a gente vai fazer a leitura de algum texto. Vamos ver essa tirinha aí, né, de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Tem Mônica, né, correndo com uma expressão assim de meio espantada, sabe? Assustada. Ela faz hã? Ó, eu não vou ler assim, hã? Eu vou ler hã? Né? Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Ó, ela está fazendo uma pergunta, né? Tá com um rosto assim meio de não tô entendendo, tô com dúvida nesse aí. O que é que tá acontecendo com o cabelo de Cebolinha? E Cebolinha com a cara assim de indiferente pra Mônica, né? E pra pergunta que ela fez. E no terceiro quadrinho ele continua andando e diz: Nada, eu só peguei uma ventania no caminho. E bem, tipo, indiferente ao que Mônica tinha perguntado pra ele, né? No primeiro quadrinho, temos o sinal de interrogação e o sinal de exclamação, tá certo? O sinal de interrogação, ele é utilizado para indicar uma dúvida, uma pergunta. O sinal de exclamação é utilizado para indicar uma surpresa, um susto, um espanto, né? Uma ordem. Esses dois sinais juntos expressam isso, a dúvida, o espanto de Mônica, né? A surpresa. A expressão de Mônica, né, no rosto dela, sua expressão facial, indica que ela está surpresa, né? Ela está com os olhos arregalados, assim, a boca aberta e... Hã? Não entendi. Hã? Entende? Então, tudo isso, né, juntando esses sinais de pontuação, a expressividade, né, a expressão de Mônica, tudo isso junta para que o quadrinho, né, faça um sentido e a gente ao ler tem uma entonação, né? A nossa entonação vai mudar, não vai ser, eu não vou dizer eu vou fazer sem entender, né? Quando você está com dúvida, quando alguém fala alguma coisa a gente não entende, ou então quando a gente vê alguma coisa que a gente não esperava. E a entonação é usada, como eu já falei, de acordo com a pontuação e a expressão, como a gente fez agora. O No segundo quadrinho, ela faz uma pergunta, tá? Meio assim, estranca. Com dúvida, com estranhamento com o que está acontecendo. Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Aí a boca fica aberta assim, os olhos arregalados. O sinal de interrogação é usado, né, nesse quadrinho para indicar uma pergunta, uma dúvida, um estranhamento de Mônica. A expressão facial de Mônica indica uma surpresa, um espanto, um estranhamento. Olha, ele está com os olhos arregalados. Esses sinaizinhos assim ao lado da sua cabeça e assim a boca bem meio aberta assim, não estou acreditando no que eu estou vendo.
E a entonação também será usada de acordo com a pontuação e a expressão. Eu não posso dizer, Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Não, é Cebolinha. O que você fez com seu cabelo? Eu estou fazendo uma pergunta porque eu estou estranhando toda aquela situação. Estou espantada com o cabelo de Cebolinha, que não é assim, a gente sabe, né? E Cebolinha com a cara bem indiferente. Nem aí. Aí, no terceiro quadrinho, né, Cebolinha tem dois sinais de exclamação. O sinal de exclamação é usado para indicar, né, nesse quadrinho, uma irritação, um incômodo, né? A expressão facial de Cebolinha indica uma indiferença, né, ao que Mônica está perguntando. Uma certa irritação, um incômodo à pergunta de Mônica. Porque ele não queria, né, que ninguém perguntasse nada, falasse nada do cabelo dele. Porque ele tá muito feio, né? Eu acho que nem ele gostou. Ficou muito estranho. Não é feio, mas ficou estranho. Não é o cabelo de Cebolinha, não é desse jeito, né? Aí ele faz assim, ó. Aí então Cebolinha faz nada. Só peguei uma ventania no caminho. Assim, ó, bem diferente pra Mônica. Então a entonação, né, que a gente usou agora, é usada de acordo com a pontuação e a expressão, né, que tá no quadrinho. Ok? Então a gente sabe disso. Ó, a pontuação, né, vai ser de acordo com o que está acontecendo mesmo, do modo que a gente vai falar. A gente usa a pontuação. A expressão também vai de acordo com o que está acontecendo ali em todo o contexto da história. E a entonação vai ser usada de acordo, né, aquela mudança de voz, né? Ó, na primeira a gente tinha entonação quando a gente estava com uma dúvida, um estranhamento, uma pergunta, né? E nessa daqui a gente tem já uma entonação que foi usada de acordo com o modo que ele falou, né? Nada, bem incomodado, assim, bem irritado, tá certo? Com o sinal de exclamação. Os sinais de pontuação são recursos importantes na escrita. Eles auxiliam na organização do texto, marcando a nossa entonação e facilitando assim a compreensão. E a partir deles é que a gente vai também usar a nossa expressão. Ó, expressão de nada. Tô feliz, tô com raiva, tô com dúvida, tá certo? A pontuação, ela auxilia a organizar as ideias e as informações de um texto, tá certo? A dar aquela pausa, a organizar quando a gente faz uma pergunta, quando tem uma dúvida, quando um personagem vai falar. A pontuação indica a expressividade e a intenção do autor, ou seja, é a partir da pontuação que a gente vai lendo corretamente o texto, com as suas pausas, fazendo a entonação, a marcação das entonações, né? Quando a gente vai modular, quando a gente vai mudar a nossa voz ao longo do texto. Alguns sinais de pontuação, né? O sinal de interrogação é usado esse primeiro quando faz uma pergunta, quando tem uma dúvida, quando a gente usou com Mônica. O sinal de exclamação é usado para indicar uma surpresa, um susto, um espanto, uma ordem. As aspas são usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. Quando a gente usa uma palavra você é muito lindo. Ao contrário disso, aí você bota aspas. Ponto final usado para indicar o final de uma frase. 2 pontos usados para indicar uma citação, anunciar a fala de um personagem. Ou seja, antes de um personagem falar, fala assim. Aí você coloca 2 pontos aí. Mamãe disse, 2 pontos. Travessão já indica que é a fala do personagem. Ele não é antes. Ele já está junto com a fala do personagem. Tá certo? A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa, uma enumeração, um chamamento. Olha, vírgula. Mariana, vírgula. Você vai para a escola hoje? Interrogação, que é uma pergunta, tá certo? Os parênteses são usados para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. Por exemplo, Miguel, abre parênteses, meu sobrinho predileto está voltando dos Estados Unidos, ou seja, acrescentei a explicação de Miguel, que é meu sobrinho predileto, ficou entre parênteses, tá certo? E as reticências, que são esses 3 pontinhos, um ao lado do outro, são usadas para indicar uma pausa na fala, um pensamento que foi interrompido, a hesitação na fala, ou seja, tipo,
Eu queria falar alguma coisa, mas não vou falar por causa que pode criar alguma coisa chata ou não sei. Não prefiro não falar, tá certo? Então, esses são alguns dos sinais de pontuação que nós mais utilizamos, tá bom? Vamos ver outro quadrinho. Lá vem Cebolinha com uma cara assim de... Olha, Cebolinha não tá falando nada, mas a expressão dele já fala alguma coisa. Quando a gente se expressa, né? O nosso corpo fala, tá bom? Quando a gente... Às vezes a gente não precisa falar nada para perceberem como é que a gente tá. Se a gente tá feliz, se a gente tá irritado, se a gente tá com alguma dúvida, tá estranhando alguma coisa, né? Tá espantado. Cebolinha mesmo tá com a cara de... Não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Ele tá com a expressão de dúvida. Ele poderia ter assim, ele poderia estar pensando, né? Eu falando, o que é que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada, né? Primeiro quadrinho, a expressão de Cebolinha é de dúvida. Magali está com a expressão de a língua pro lado de fora, assim, entusiasmada, né? Com o que ela está fazendo, pescando com uma batata como isca. Aí no segundo quadrinho, Cebolinha vem perguntando, Magali, posso perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Ou seja, a expressão de Cebolinha, né, fazendo uma pergunta, porque ele tá bem espantado, porque Magali tem uma batata no anzol dela. E o sinal de Magali vai responder assim, claro, bem alegre, entusiasmada, né, com um sinal de exclamação aí na sua fala, tá certo? E a expressão dela de bem... tô bem entusiasmada com o que eu tô fazendo aqui, pescando com essa batata como isca. Aí Magali diz assim no terceiro quadrinho: é que de repente me deu uma vontade louca de comer peixes com batata e resolvi economizar o tempo. Bem assim, né? A expressão de Magali, entusiasmada, né? Terminou com um sinal de exclamação a frase dela. Ela bem entusiasmada com o que ela estava fazendo, porque ela estava jurando que o peixe ia morder a isca dela da batata e ela ia comer seu peixe com batata, que a gente sabe que Magali é bem comilona, né? E Cebolinha com a cara assim de... Tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Essa menina tá meio pirada, né? É a expressão de dúvida, de espanto, de estranhamento, né? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido, né? Que a pontuação indica essa também, né? Vem indicando essa modulação de voz, né? Ao longo dos textos, tá certo? A pontuação ao longo do texto vai mostrando como a gente vai modular a sua voz. Ela indica essa entonação também e a expressividade que nós vamos usar. A entonação, né? A mudança de voz que a gente faz ao longo do texto, também a partir da pontuação. E a expressividade também vem a partir da pontuação e da entonação que a gente usa, que a gente vai mudar a nossa expressão facial, tá certo? Ou talvez corporal. Então, eles estão super interligados, né? Com isso, nessa questão de leituras de texto, pontuação, entonação e expressividades estão juntos, ok? Espero que vocês façam uma boa atividade. Um beijo e até a próxima aula.